Do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem os constrangimentos da matéria, e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para lhes levar um abrandamento. É considerar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a reencontrareis em um certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, de vosso lado, estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que esta sábia palavra, amai bastante para serdes amados, fará seu caminho. Ela é revolucionária e segue um caminho fixo e invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo, por ele, os espíritos encarnados julgando melhor, sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Se reunirão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos,
Tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Graças a Deus. Do livro Autoajuda por Autoajuda, mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana. De repente uma luz, a luz do esclarecimento. De repente, a compreensão de necessidade de ser feliz. De repente, o vislumbre da certeza da presença de Deus em nossa vida. De repente, de um sofrimento, o entendimento do porquê de nossa existência. De repente, o amor em todas as suas formas, inundando nossos corações e fazendo com que eliminemos os resquícios de egoísmo, de mágoas, de tristezas em nossos corações. De repente, o toque de humanidade, nos unindo, nos ensinando que somos todos irmãos. De repente, uma visão da obra crística que, por sua abrangência, contém todos os ensinamentos necessários à nossa felicidade. De repente, uma prece que tudo transforma e que produz o milagre de enxergarmos o verdadeiro propósito de nossa passagem pela Terra. De repente, o descobrimento de nós mesmos e quando podemos, quanto queremos. Sejam felizes, retomem a felicidade que por motivos diversos insistem em se afastar. A felicidade de podermos ver as cores, imaginar, saber que tudo é possível graças à bondade do nosso Pai. Que a alegria de viver penetre em nossos corações. Irmã Germana, graças a Deus. Então, vamos agradecer, né? Agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, Fabiano, Mãe Maria, mas a tantos amigos, protetores, familiares. Agradecer a vida que Deus nos deu. Agradecer esse planeta, essa natureza. Agradecer as matas. Agradecer a arte, a ciência. Agradecer a família. Os ensinamentos que recebemos, o Evangelho de Jesus, essa doutrina consoladora. Agradecer por tudo, Pai. Mas precisamos pedir também, pedindo o seu amor, sua proteção, pedimos a cura. Pedimos não só por nós, por nossos familiares, mas não só por nossos familiares, todos nós somos filhos de Deus. Nos ajude a reconhecer que somos filhos, somos irmãos, precisamos caminhar, que possamos conhecer essas leis do amor. Agradecer essa casa que nos acolhe, que nos dá o serviço, o aprendizado, a convivência. É motivo de muita gratidão, Pai, de estarmos juntos aqui. Lembrando que do alto muitos oram por nós para que possamos vencer a nós mesmos, nossos sentimentos, buscar a paz interior. Então, nesse instante, Pai, só tenho a agradecer, mas principalmente reconhecer todo esse amor que nos envolve como seus filhos queridos. Me ajude a exercer essa vontade de caminhar
de seguir esse mestre querido e caminhar em direção a Ti, Pai. Graças a Deus. Então, mais uma vez, estamos aqui para a gente ter uma conversa, né? E da última vez que eu estive aqui, nós falamos do Cristo Consolador e eu falei que quando voltasse, iríamos continuar falando sobre o Cristo Consolador. Porque esse capítulo do Evangelho, ele resume para a gente o motivo da nossa reencarnação. Porque a gente sofre tanto, a gente tem tanta miséria para suportar, e quando a gente lê esse capítulo, a gente vê que não é tão pesado assim, que a coisa não é tão desesperadora assim. Primeiro, que a gente tem que ter a certeza de que não estamos sozinhos aqui. Cada um de nós tem uma família espiritual, tem um mentor, que a gente chama de mentor, a gente chama de anjo da guarda, de espírito protetor, mas que está junto com a gente, que torce, que nos ajuda a todo momento. A nossa felicidade é a felicidade dele, assim como a nossa tristeza é a tristeza dele também. Quando a gente se alegra, ele vibra. Hoje, por exemplo, todos nós que estamos aqui, a nossa família espiritual está assim exultando de alegria porque estamos aqui. Quando a gente se entristece, eles também se entristecem, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Eles nos falam, a gente não ouve. Mas eles nos falam, eles estão toda hora nos alertando. E se a gente abrisse os nossos ouvidos espirituais, a gente errava menos, a gente escorregava menos, a gente sofria menos. Mas o Cristo Consolador, as mensagens, as instruções dos Espíritos nesse capítulo do Cristo Consolador, elas são assinadas pelo Espírito de Verdade. E esse Espírito de Verdade é a egrégore de Jesus. É Jesus falando com a gente. Abrindo um parênteses aqui, esse evangelho ele é tão magnífico, mas ele é tão magnífico. Experimentem fazer isso que eu vou falar para vocês. No momento de muita angústia, no momento de muita felicidade, de muita tristeza, pode ser de felicidade mesmo, mas a gente só lembra do nosso Pai quando a gente está apertado. Então, nesse momento, quando estiver passando por essa tempestade, do fundo do nosso coração, vamos chamar o nosso Pai e vamos pedir a Ele, fala comigo, Pai, me mostra, me ensina. E abre esse evangelho, abre. E lê o capítulo que vai cair, lê o item que vai cair. Vocês vão perceber que nós temos a resposta que nós estamos precisando. Porque esse livro é mágico. Esse livro, ele nos explica tudo que a gente precisa. Mas vamos lá no Cristo Consolador. Jesus diz assim para a gente: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala isso para a gente, tá? Todos nós sofremos, todos nós estamos sobrecarregados. E ele pede, vinde a mim. Ele não diz que vai solucionar os nossos problemas. Ele diz que vai aliviar. E aí ele continua: tomai sobre vós o meu jugo
E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele diz, ele nos convida, vinde a mim. E nós vamos ter repouso, nós vamos parar com essas aflições que nós temos. Mas a gente se acha o cara, né? Eu resolvo meus problemas e eu vou dar solução para isso tudo. E ele está aqui falando que ele é brando. E aí eu lembro que eu falei isso para vocês, da outra vez que eu estive aqui. Brandura é paciência, é serenidade, é equilíbrio. Isso nós precisamos ter no nosso dia a dia, da hora que acordamos à hora que vamos dormir. Mas se nós pegarmos o nosso carro e colocarmos na rua, não tem como exercitar isso. Quer dizer, tem. Mas a gente não faz. Aquele outro que fura a fila, aquele que vem na terceira fila e quer entrar na nossa frente, a gente acelera e xinga, sabe? E quando a gente quer entrar, a gente liga a seta e o outro não quer deixar a gente entrar e a gente xinga. Cadê a brandura? Vamos para a porta da escola pegar nossos filhos, pegar nossos netos. A gente quer parar no portão. Aí tem uma mãe que está na nossa frente, a gente quase bate nela porque a gente quer passar à frente dela. Cadê a brandura? Cadê a paciência? Cadê a serenidade? Então a vida está aí nos mostrando que a gente tem todos os motivos para exercitarmos, mas não fazemos. E o Cristo fala para a gente, vinde a mim, eu vou te aliviar. Aí ele diz que o jugo dele é leve, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Qual é o jugo de Jesus? Vocês sabem o que é jugo? Na agricultura, né, o boi, ele tem aquela madeira que prende ele para que ele caminhe sempre numa direção só. Essa madeira que fica aqui no pescoço do boi, e o nome disso é jugo. Então é para seguir naquela direção. Por isso que o Jesus diz, o meu jugo é leve. Por que o jugo dele é leve? Porque simples, ele cumpre as leis do nosso Pai. Quando ele esteve aqui conosco, ele virou para a gente e falou assim, eu e o Pai somos um. Por que eu e o Pai somos um? Porque ele cumpria as vontades de Deus. A mesma coisa aconteceu com Paulo de Tarso, né, que nós conhecemos como São Paulo. Ele também falou isso, mas em relação a Jesus. Ele falava, já não sou eu quem digo, mas sim o Mestre que fala por mim. Porque ele cumpria as vontades de Jesus. Então, Jesus diz que o jugo dele é leve por causa disso. E o fardo dele é suave. E o que é fardo? Fardo é uma coisa difícil de carregar. É uma mala pesada, é uma mochila pesada que a gente vai ter que se deslocar com ela. E a gente está sobrecarregado por quê? A gente pode estar sobrecarregados, cansados, pelas nossas atividades. Se eu for fazer faxina na minha casa, quando chegar no final do dia, eu vou estar cansada, eu vou estar com o corpo dolorido. Esse é o cansaço físico. Mas eu também me sinto cansada pelas atitudes, pelas decisões ruins que eu tomo. Porque não parece, mas toda vez que eu passo por cima do meu irmão, toda vez que eu ignoro a dor do meu irmão, eu acho que eu não sinto nada.
Mas isso na minha consciência vai ficar refletindo. Isso na minha consciência vai ficar me cobrando. Porque as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. Nós somos analfabetos para ler essas leis. Mas a culpa não é da lei, a culpa é nossa. Nós vamos ter que nos alfabetizar e vamos nos alfabetizar. Por bem, pelo amor ou pela dor, mas vamos. E o Jesus, ele continua nos dizendo: não afasteis o archote que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho. Nós não estamos andando no escuro. Ninguém está perdido numa floresta densa e escura. Nós temos um archote que ilumina. Nós temos uma tocha que ilumina esse caminho. A gente não quer olhar essa claridade que ela nos mostra. E ele continua: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Olha quanta humildade nesse irmão que há 2000 anos atrás, quando esteve aqui conosco, já era Cristo. Esse irmão que, quando nosso Pai determinou a criação da terra, ele já era Cristo. E aí ele vem dizendo para a gente, humildemente: venho ensinar e consolar. Você não me ouve porque você não quer. Você não me ouve porque você não tem boa vontade. Desperta isso em você. Chega de sofrer. E ele continua: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. A gente vai a tudo quanto é lugar para se livrar daquela dor. Mas ele está aqui dizendo, ele é o grande médico da nossa alma. E ele nos dá o remédio. E a gente vai procurar esse remédio em tudo quanto é lugar, menos nele. E ele continua dizendo: os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Ou seja, quando ele esteve conosco, ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a mesma coisa ele diz aqui nesse Cristo Consolador. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os filhos prediletos dele. Porque precisam, e somos nós. Nós sofremos, nós somos fracos e somos sofredores. Nós somos esses filhos prediletos. E ele termina dizendo: e eu vim salvá-los. Ele diz: e eu venho salvá-los. Uma outra palavra de Jesus, quando ele diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pede. Ele nos consola, ele nos alivia, mas é preciso que a gente peça. Aí a gente vai pensar assim: poxa vida, mas ele sabe que eu estou sofrendo, ele sabe que eu estou precisando, e por que não faz? Por que não me atende? É preciso que a gente tenha humildade para reconhecer que a gente precisa pedir. E pedindo, com todo carinho, com toda sinceridade, todos nós somos atendidos. Em tudo, não. Não é. Nem sempre vai ser em tudo. Porque aquilo que a gente acha que é importante para a gente, muitas das vezes não é. E ele só vai nos atender nas coisas que nos são necessárias. Eu escutei um comentário que se Deus quisesse castigar todos nós, ele iria atender a todas as nossas vontades. Aí a gente ia se esborrachar por completo. Porque a gente não tem ideia do que a gente pede, do que a gente pensa, do que a gente faz.
Então, se ele quisesse realmente nos castigar, ele iria atender a todas as nossas vontades. Aqui no Evangelho, lá no capítulo 25, que é o capítulo Buscai e Acharás, Kardec nos diz assim: busca e acharás, trabalha e produzirás. Aí Kardec nos diz, quem disse isso foi Jesus, né? E Kardec, ele nos fala o seguinte: dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Quando ele diz que nós seremos filhos das nossas obras, é porque são só obras boas, maravilha, se só fizermos obras úteis, obras no bem, vamos ser filhos dessas obras. Mas também podemos fazer o outro lado. Porque assim como tem o jugo de Jesus, tem o jugo do mundo. O jugo do mundo, para a gente é fácil. É poder, é dinheiro, sabe, aquela promoção sem tamanho no nosso emprego. Mas isso tudo é assim, ó, num estalar de dedos acabou tudo. E isso que buscar e achareis, que nós vamos ser filhos das nossas obras, vem nos alertar que a gente não tem que ficar reclamando do que nos acontece, não. Porque o que passamos agora, nós fizemos. Nós provocamos, nós plantamos. E se plantamos, vamos ter que colher, porque é lei. Ação e reação. Isso é uma lei divina. E nós não podemos fugir dela. E aí vem assim, Jesus, esse evangelho, ele é um código de vida. Ele é uma proposta. É uma proposta de vida. Basta ler? Não basta ler. É preciso estudar, é preciso entender. E essa casa oferece estudos desse livro e de outros livros que Kardec nos deixou, como vai começar a Gênesis, tem o livro dos Espíritos, tem o livro dos Médios. Então tem esses estudos. Num dos estudos que nós fizemos, ele tem uma passagem que diz assim: o céu está ao seu alcance. O inferno encontra-se a um passo de você. É uma questão de escolha. Tá? O céu está ao nosso alcance. E o inferno está a um passo da gente. Cada um de nós é que vai escolher o céu ou o inferno. Aí a gente vai falar assim: Deus castiga. Não castiga, não. É escolha nossa. Cada um de nós escolhe aquilo que lhe convém. E normalmente a gente escolhe o que é mais fácil, o que é mais prazeroso, o que nos vai trazer alegria. Não interessa se é momentânea. Pois não, à vontade. Não interessa se é momentânea. A gente quer agora e a gente esquece que esse agora, ele é passageiro, ele é muito pequenininho. Que esse espírito, ele vai viver pela eternidade. E é dele que a gente tem que cuidar. E é ele que a gente tem que fortalecer. A gente tem que parar de achar que nós somos matéria. Não somos. Esse corpo que agora o meu espírito utiliza é a vestimenta que ele precisa para cumprir o que lhe cabe aqui.
Meu espírito não é isso. E é esse entendimento que a gente tem que começar a ter. Tem uma outra colocação para nossa reflexão, para acabar, porque já está no horário, é sobre o Evangelho. Há 4 grupos, a gente pode denominar 4 grupos do Evangelho. Os adversários do Evangelho. Aqueles que recriminam, que condenam esse livro, que condenam por condenar. Nem conhece, mas condena. Os adversários do Evangelho. As multidões. As multidões somos, muitas das vezes, nós. A gente ouve, acha lindo, gente, que maravilhoso, mas só isso. A gente só admira as coisas que são colocadas aqui. Tem os discípulos. Aí já começa a seguir esse caminho. Já começa a enxergar que o Archote está iluminando o nosso caminho. E tem os apóstolos. Adversários nós não somos, porque senão não estaríamos aqui, né? Apóstolo também não. Ainda falta muito para a gente. Então a gente tem que definir o que nós somos. Multidão ou discípulo. E aí, isso aí é uma reflexão de cada um. Aonde nós vamos nos colocar? Multidão ou discípulo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? E nosso irmão Marcos vem aí para fazer a nossa viagem. Espero que esse evangelho tenha contribuído com alguma coisinha no coração de vocês. Fiquem com Deus.